O trabalho que será apresentado tem como título Nanocomposto magnético de zeólita faujasita, decorada com nanopartículas de ferrita de magnésio, para absorção de metais pesados. Foi realizado por mim, Mariana Meirelles. Um dos grandes problemas ambientais atualmente é a contaminação da água com metais pesados. Esse problema pode gerar prejuízo à saúde das pessoas, afetar atividades sociais e econômicas. Sendo assim, há necessidade de remediação da água que foi afetada por esses íons de metais pesados. As reportagens mostram, infelizmente, exemplos desse tipo de contaminação. O desenvolvimento de suportes para absorção com melhor desempenho é uma opção para a resolução deste problema. A absorção trata-se de um fenômeno essencialmente superficial, no qual a espécie que será absorvida, no caso, os íons, entram em contato com o absorvente, interagindo com este e depositando-se em sua superfície por meio de interações intermoleculares. Os absorventes mais comuns são materiais porosos, tais como alumina, carvão ativado, argilas e zeólitas. Para este trabalho, optou-se pela utilização da zeólita faujasita. As zeólitas são aluminosilicatos cristalinos hidratados, possuem altos valores de áreas superficiais, boa regularidade e seletividade, e têm capacidade de realizar troca catiônica. A utilização da zeólita faz promissora na remoção de íons de metais pesados, principalmente devido à sua elevada capacidade de absorver e de trocar cátion. Entretanto, ainda existe um grande desafio, que consiste na imobilização adequada do absorvente, para poder depois removê-lo e reutilizá-lo de maneira eficiente. Visando superar essa dificuldade, zeólitas magnéticas podem ser utilizadas. Assim, óxidos de ferro foram introduzidos na estrutura das zeólitas. No caso, optou-se pela ferrita de magnésio. As ferritas são uma classe de nanopartículas magnéticas. São cerâmicas ferromagnéticas agrupadas. Há diversas aplicações para este material, como, por exemplo, catálise heterogênea, adsorção e na área de tecnologia de materiais magnéticos. Sendo assim, o principal objetivo deste trabalho foi obter compósito magnético poroso a partir da impregnação de nanopartículas de ferrita de magnésio na zeólita faujasita, a fim de realizar ensaios de adsorção de íons de metais pesados, sendo eles cobalto, manganês e ferro. Aqui temos o fluxograma das atividades que foram realizadas. Primeiramente, foi feita a síntese da FAO e da ferrita de magnésio, e posteriormente a obtenção do nanocomposto magnético. Foram realizadas caracterizações DRX, PEG, e para a ferrita de magnésio e para o nanocomposto, esterese magnética. E sucessivamente foi feito o ensaio de adsorção, de reuso e ensaio cinético. Para a síntese da zeólita faujasita, foi utilizado o método Sol-Gel. Dissolveu-se hidróxido de sódio em água deionizada. Foi adicionado aluminato de sódio sobre agitação magnética e gradativamente adicionava-se a sílica. O gel, então, que era obtido, passava por um envelhecimento estático de 24 horas e, em seguida, era submetido a um tratamento hidrotérmico por 2 horas. A solução, então, era lavada, mantida em estufa para secar e o sólido ia para as caracterizações.
A ferrita de magnésio foi obtida pelo método de coprecipitação. Misturou-se cloreto de ferro 3 e cloreto de magnésio, e em seguida gotejava-se hidróxido de sódio sob agitação magnética. Após o término do gotejamento, centrifugou-se e em seguida o material foi seco e caracterizado. Com a FAO e a ferrita de magnésio, foi então possível obter o nanocompósito magnético através do processo de sonicação, que utilizou a ultrassom de ponteira. O nanocompósito foi centrifugado, seco e então caracterizado. Para o nanocompósito, usou-se a proporção de 3 de quantidade de FAO para 1 de ferrita de magnésio. Para os ensaios, preparou-se as soluções para cada cátion separadamente, de cobalto 2+, manganês 2+, e ferro 3+. As concentrações foram de 10, 50 e 100 ppm. A quantidade de nanocompósito utilizado para os ensaios foi de 0,25, 0,50 e 1 gramas por litro. Todos os testes foram realizados em triplicado. No ensaio de absorção, os tubos eram mantidos em agitação magnética durante 24 horas. Depois, eram separados por centrifugação. O líquido do nanocompósito foi separado por centrifugação e uma alíquota foi retirada para a realização da análise de espectrometria de absorção atômica, que determina a quantidade de cátions restantes na solução, podendo assim saber quanto do íon foi absorvido pelo nanocompósito. Para o ensaio de reuso, fixou-se a quantidade de 1 grama por litro do compósito e a concentração dos íons de 10 ppm. O compósito foi mantido durante 24 horas sob agitação magnética. Após esse tempo, uma alíquota era retirada e, posteriormente, o material era seco para poder ser reutilizado. Foram realizados 3 ciclos de reuso. No ensaio cinético, foi mantida as condições de 1 grama por litro do nanocompósito e 10 ppm para cada íon. Verificou-se o tempo de adsorção. Variou-se o tempo de adsorção, indo de 15 minutos a 16 horas. No final, uma alíquota era retirada para análise de espectrometria de absorção atômica. Inicialmente, foi realizada a análise do DRX para verificação e obtenção das fases puras e cristalinas dos materiais no nanocomposto. No difratograma, é possível evidenciar que houve manutenção das fases de ferrita de magnésio e da zeólita FAO no nanocomposto, pois os difratogramas de ambas foram conservados, apontando que o método de impregnação foi bem sucedido. Para a compreensão do comportamento magnético da ferrita de magnésio isolada e do nanocompósito zeólita mais ferrita de magnésio, foram realizadas medidas de esterese magnética. Por meio dos resultados, foi possível observar que a ferrita de magnésio apresenta uma magnetização de saturação equivalente a 5,9 e magnetização remanescente de 0,10. O nanocompósito, apesar de bem inferior, também apresenta comportamento magnético. Aqui tem-se as imagens da FAO, da ferrita de magnésio e do compósito. A zeólita tem em média 500 nanômetros a 1 micrômetro. A ferrita de magnésio tem tamanho inferior a 100 nanômetros e encontra-se aglomerada. E na última imagem é possível visualizar o nanocompósito.
Por ensaio de adsorção, o gráfico de 100 ppm indica que não foi possível atingir a saturação máxima. Isso ocorreu possivelmente porque havia muito cátion na solução para a quantidade de FAO utilizada. O gráfico de 50 ppm, na concentração de 1 grama por litro, indica aumento na adsorção, e o de 10 ppm tivemos excelentes resultados para as diferentes concentrações, decidindo assim seguir os próximos ensaios na concentração de 1 grama por litro do nono composto e de 10 ppm para os cátions. O ensaio cinético mostra que não são necessários 24 horas para o material absorver. O menor tempo já foi possível obter absorção significativa. O nanocomposto mostrou capacidade de ser reutilizado. A porcentagem de absorção foi diminuindo com o reuso, o que é esperado, pois ocorre a saturação dos íons, diminuindo a eficiência. Mesmo assim, observa-se que a quantidade de cátions, que no terceiro reuso a quantidade de cátions absorvidos são acima de 60%. O material, então, mostrou-se eficiente para a reutilização, justificando, assim, a utilização do adsorvente, zeólita faljazita, com a introdução da nanopartícula magnética, ferrita de magnésio. O nanocomposto, então, mostrou-se eficiente na absorção dos íons, possui manutenção estrutural intrínseca dos componentes e estabilidade de reuso. Agradeço à CAPES, ao CNPq pelo apoio financeiro, à Embrapa Instrumentação e o Cisnano. Obrigada.